Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e nós chegamos ao episódio 29 do nosso Podgel. Hoje vamos falar sobre o Brasil na globalização. Vamos conversar um pouco sobre de que forma o nosso país está inserido nesse processo de globalização que a gente vem já falando em episódios passados e vamos falar em episódios futuros também. Vamos lá, pessoal? Então, por ser um país integrado à economia mundial capitalista e com conexões culturais com diversos países do mundo, o nosso Brasil está participando ativamente do mundo globalizado. A globalização no Brasil está relacionada a uma série de fatores históricos e geográficos. A gente pode dizer que desde que os europeus chegaram ao que hoje é chamado de território brasileiro, o Brasil está inserido no processo de globalização. Mas o consenso é que somente a partir da década de 1990 a globalização passa a ter um maior impacto na economia brasileira. A maior influência da globalização no Brasil, ela marca também a adoção de um modelo econômico que visava a mínima intervenção do Estado na economia, que é chamado de neoliberalismo. Com isso, intensificou-se o processo de privatizações das empresas estatais e a intensa abertura para o capital externo. O Brasil também deixa de ser denominado como país de terceiro mundo, uma vez que essa divisão deixou de ser adotada. Passou-se a dividir o mundo em países do norte, ou desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos, apesar de a Austrália, mesmo estando no sul, ser considerada um país desenvolvido. Mas existe dessas coisas. O que não mudou foi a dependência econômica e a condição de subdesenvolvimento em que o país se encontrava, e até hoje. Com a abertura de capitais, houve uma maior inserção das indústrias e companhias multinacionais no Brasil. Elas aqui se instalaram para ampliar o seu mercado consumidor e também para buscar mão de obra barata e maior acesso a matérias-primas. Isso acarreta uma maior produção de emprego, mas com condições de trabalho menos boas, mais precarizadas. Aí vocês escolhem. Além disso, observou-se também que a instalação de indústrias denominadas maquiladoras, uma vez que todo o processo produtivo se fazia em outros países e apenas a montagem dos produtos era feita nacionalmente, essas empresas tinham como intuito driblar impostos alfandegários e diminuir os custos de produção, uma vez que a mão de obra em países subdesenvolvidos como o Brasil costuma ser mais barata do que nos países desenvolvidos. E a economia brasileira, Com o desenvolvimento do processo de globalização econômica, o volume de transações no comércio internacional vem se ampliando cada vez mais. Um fato marcante nesse processo é que desponta nos anos 90 o crescente fluxo de capital financeiro, que passa a circular com mais rapidez ao redor de todo o planeta. No caso do sistema financeiro especificamente, o fluxo de capitais que gira pelo mundo tem aumentado muito, facilitado pelos simples toques em teclas de computadores integrados, que podem transferir milhões de dólares de um país para o outro em tempo real. Com isso, tem se verificado o desenvolvimento de um mercado financeiro integrado mundialmente. O Brasil possui uma economia aberta ao mercado internacional, ou seja, nosso país vende e compra produtos de diversos tipos para diversas nações. Fazer parte da globalização econômica apresenta vantagens e desvantagens. Uma vantagem é o acesso aos produtos internacionais, muitas vezes mais baratos ou melhores do que os fabricados no Brasil. Por outro lado, esses produtos muitas vezes entram no mercado brasileiro com preços muito baixos, provocando uma competição injusta com os produtos nacionais, levando empresas à falência e gerando desemprego. Isso vem ocorrendo atualmente com grande quantidade de produtos chineses, brinquedos, calçados, tecidos, eletrônicos. Levante a mão quem nunca na vida adquiriu nenhum produto made in China. E esses produtos entram no Brasil com preços muito baixos. Outra questão importante no aspecto econômico é a integração do Brasil no mercado financeiro internacional. Investidores estrangeiros passam a investir no Brasil, principalmente através da Bolsa de Valores, trazendo capitais para o país. Porém, quando ocorre uma crise mundial, o Brasil é diretamente afetado, pois tem a sua economia muito ligada ao mundo financeiro internacional.
É muito comum, em momentos de crise econômica mundial, né, que os investidores estrangeiros retirem dinheiro do Brasil, provocando queda nos valores das ações e diminuição de capitais para investimentos. Se, por um lado, muitos benefícios são trazidos com a liberalização comercial, a gente tem que também ver os problemas que vêm juntos, né, como alguns setores da economia que não estavam, né, preparados ali naquele momento, né, na situação de crise, né, para competir em nível internacional, e tem as suas empresas sendo fechadas, aumentando ainda mais o desemprego no país. A questão, né, em que a economia brasileira sofre muito ainda nos dias atuais é com relação às exportações agrícolas, sobretudo para os Estados Unidos e para a comunidade europeia. Esses países, eles pregam livre comércio para os seus produtos, mas impõem sérias barreiras para que os produtos agrícolas brasileiros cheguem nos seus mercados internos, por meio de elevadíssimas tarifas de importação. E também protegem demais os seus produtores, né, com elevadíssimos subsídios. O que são subsídios? O governo ele ajuda na produção desses produtores, né, e também na venda da produção desses produtores para fora. Então, a produção da União Europeia e a norte-americana ela é subsidiada. Isso a gente chama de protecionismo. Com relação à cultura, no aspecto cultural, a gente pode dizer que os pontos são mais positivos do que negativos. Com a globalização, os brasileiros podem ter acesso ao que ocorre no mundo das artes, cinema, música, etc. Além da televisão, internet, rádio, cinema, intercâmbios culturais, podemos ficar conectados ao mundo cultural internacional. Conhecimentos científicos e tecnológicos também chegam ao Brasil e tornam a nossa cultura mais dinâmica, posso dizer assim. Por outro lado, claro, sempre tem pontos positivos e negativos. A cultura brasileira também sofre com a influência musical e comportamental maciça, quase hegemônica, principalmente originária de onde? Estados Unidos. As músicas, os seriados, os filmes da indústria cultural norte-americana vão se espalhando e comportamentos e gostos locais acabam diminuindo, especialmente entre os jovens. E aí faz com que a cultura brasileira ela acabe sendo menos apreciada, talvez, pelos jovens, pelos mais jovens principalmente. Ao estudarmos os aspectos culturais da globalização, a gente pode observar a ampliação das relações entre o local e o global, ou entre o regional e o mundial, por meio de amplo fluxo de informações. E aí vocês percebam a importância dos fluxos o tempo inteiro. Falei de fluxos financeiros, agora falando de fluxos de informações, Então, nesse sentido, é possível perceber, mesmo em nosso cotidiano, quantas culturas passaram a se mesclar internacionalmente e, ao mesmo tempo, preservarem-se e reproduzirem-se localmente. Um bom exemplo é a assimilação de valores morais e culturais europeus e norte-americanos na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que nos influenciam desde os tempos coloniais e ainda continuam nos dias atuais por meio dos meios de comunicação. Aspectos culturais de outros países também podem ser vistos de maneira atuante em nossa sociedade. Um exemplo, os animes, que são os desenhos característicos do Japão. De acordo com diversas análises, o que ocorre, e o que ocorreu e o que ocorre, no caso, no Brasil, e não só no Brasil, nos países, na maior parte dos países em desenvolvimento, foi um processo de hegemonização ou dominação, no sentido de que os modos culturais eurocêntricos foram definitivamente impostos sobre os demais povos. Embora a globalização da cultura tenha contribuído para essa hegemonia, muitos valores mantiveram-se. Um exemplo disso, que a gente pode falar com tranquilidade, é a existência de hábitos, princípios e até padrões culinários e religiosos locais, como festas folclóricas, festas juninas, do Boi de Parintins, por exemplo, e a culinária regional. Então, pessoal, eu espero que a gente tenha conseguido começar aí um papo sobre o Brasil
dentro do processo de globalização, está muito longe de acabar. A gente vai falar sobre isso mais algumas vezes para frente. É basicamente uma introdução ao tema aí, né? E como sempre, eu aguardo o feedback de vocês, os comentários. Uma coisa importante, para quem ouve o Podgel no Spotify, quando você clica, tem lá nas informações do episódio, tem uma possibilidade, quem quiser mandar mensagem, é só apertar lá no link, tem um linkzinho para mandar mensagem. Se quiser mandar mensagem, quiser falar alguma coisa aí pela mensagem, é só apertar no link, eu vou ouvir, né? Ver não, mas eu vou ouvir, e aí a gente pode, né, trocar ideias. E aí a ideia é essa, é sempre isso, né? Eu sempre espero esse feedback, né? Peço mais uma vez que vocês me sigam lá no Facebook, página Professor Tom, lá no Instagram, Professor Tom, no YouTube, tá? Precisamos de inscritos no YouTube, por favor, entrem lá no YouTube, né? Além dos episódios do Podgel, tem outras coisas também, né? E aí, sempre que sair um episódio do Podgel, quem estiver inscrito em alguma coisa, estiver seguindo em algum lugar, vai receber a notificação. Beleza, pessoal? Espero que estejam todos bem. Abraços em todos aí. Fiquem bem e até o próximo episódio.